E aí o Governo acordou muito tarde, Luís Montenegro acordou muito tarde e volta a dizer, não foi por falta de aviso, foi por ausência de visão estratégica do problema que existia em Portugal. Mas, enfim, na segunda metade deste último ano, o Governo foi particularmente agressivo em buscar eleitorado ao Chega em 2 pontos que são muito importantes. Na questão da imigração, onde, de facto, hoje há um consenso que a política de António Costa foi um desastre nacional. Quer dizer, não há nenhuma justificação para o que aconteceu. Vimos a cambalhota que Pedro Nuno Santos deu, outras pessoas do PS, como Ana Gomes, também já deram essa cambalhota. É uma confissão de derrota da esquerda, em particular do PS, que vai ser muito penalizadora. E eu aproveito para recordar que também a atração agora do voto dos pensionistas para o PSD não se deve só à generosidade de aumentar o complemento solidário para idosos, coisa que o Governo fez, de tornar a comparticipação dos medicamentos para os beneficiários do CSI gratuitos. Não foi o Governo, foi o Parlamento, onde o Governo tem minoria. Com certeza que sim, mas o Governo agora vai dizer que foram eles que fizeram isso. Pode dizer o que quiser, mas com os votos favoráveis do PS. Muito bem, mas isso é tudo verdade. E o PS depois logo terá que se amanhar a dizer nós também estivemos lá. Como eu vejo nos cartazes do PS ridículos a dizer que as pensões aumentaram por causa do PS. Por amor de Deus, não foi por causa do PS que as pensões aumentaram e é a propaganda que está aí nas ruas de Lisboa. Eu só ia dizer isto, que a questão da segurança e da imigração, que a esquerda e o PS até ao limite disseram que era um falso problema e agora estão abraços eles, PS, com um grande problema, vai também ser muito poderosa para atrair o tal voto dos mais velhos. Porque os mais velhos, ao contrário do que a esquerda sempre supôs, são as pessoas mais vulneráveis quando os bairros se tornam estranhos para eles e quando os bairros se tornam inseguros para eles. A esquerda ignorou o seu eleitorado. E eu presumo que, apesar da incompetência do Governo e das ambiguidades do Governo neste ano, o PS vai pagar o preço por isso. Porque não se pode, ao mesmo tempo, estar a criticar a imigração, mas depois elogiar a circunstância da economia portuguesa ter crescido, uma vez que a mão de obra que foi utilizada para esse crescimento económico, isso demonstram todas as entidades patronais e a concertação social, é precisamente a mão de obra imigrante. Que ainda falta. Não se pode, por exemplo, continuar a querer construir 59 mil casas e as empresas de construção civil dizerem que não têm mão de obra de construção civil e que precisam de recorrer a trabalhadores imigrantes. Não se pode, por exemplo, elogiar muito a redução do emprego, que reparem, nós temos a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 30 anos, com a entrada de 1,4 milhões de pessoas estrangeiras no território português. Portanto, temos a capacidade de absorver essas pessoas para, precisamente, realizarem trabalhos que os portugueses não realizam. E não se pode estar a elogiar, por exemplo, também a estabilidade das contas da Segurança Social, sem se reconhecer que isso decorre também dessa mesma mão de obra imigrante. Acho, no entanto, que a direita tem visto mal as coisas, porque tem passado os últimos 5 anos a insultar os imigrantes que vêm ter connosco. Ora, esses imigrantes, 27% são brasileiros, grande parte deles têm avós portugueses e, portanto, têm dupla nacionalidade e votam em território nacional. Por outro lado, estes imigrantes que vêm de países lusófonos ou mesmo do Indostão, nos termos da lei da nacionalidade, adquirirão nacionalidade portuguesa daqui a 5 anos. Terão filhos em território português que serão educados em escolas portuguesas e que, portanto, aprenderão português e terão direito de voto. Portanto, eu acho que esse acerto de contas, eu recomendaria à direita mais excitadinha alguma cautela relativamente ao eleitorado jovem. Porque o eleitorado jovem tenderá a crescer na população, que é a população decorrente de filhos de imigrantes que neste momento são estrangeiros e vivem em Portugal. Portanto, a imigração vai ser um tema. Eu acho que vai ser um tema e vai continuar a ser um tema em 10 anos e, aliás, vai inverter, na minha perspectiva, aquilo que é o cenário demográfico e eleitoral português nos próximos 10, 20 anos. E, portanto, eu aconselhava a direita a ter mais cautela quando passa a vida a lançar esses anátemas sobre aqueles que são imigrantes de cor diferente ou não. Quanto às políticas do PS, eu acho que se tem discutido muito pouco políticas públicas centrais. Por exemplo, em matéria de política, a política de saúde mental. Eu sei que vocês, na minha ausência, estiveram a discutir, por exemplo, um caso que é o caso de Loures, em que há uns miúdos de 17 a 19 anos, influencers, que divulgam, por exemplo, imagens... Não, são psicopatas, não lhes chamamos influências, por amor de Deus. São psicopatas. Oh, Miguel, isso é que também não é correto nem do ponto de vista psiquiátrico, não. Partilhar imagens de uma relação com uma rapariga que eu bem sei que hoje em dia está muito na moda esse tipo de linguagem. Por milhares de pessoas não haver uma única denúncia. É justamente esse tipo de linguagem. É justamente esse tipo de linguagem que não permite enfrentar este problema de uma forma séria. Então dê-lhes uma medalha. Não são psicopatas. Então dê-lhes uma medalha. Porque se fossem psicopatas não tinham responsabilidade criminal. Dê-lhes uma medalha. E têm, porque são imputáveis. Não fazem isso, dê-lhes uma medalha.
Olha, é por teres esse tipo de discurso que essas pessoas se sentem à vontade para partilhar imagens de mulheres. É por causa do meu discurso Claro ou é por causa do teu? Claro que ou é por causa do pelo teu? discurso De dar uma agressivo, cobertura de pelo teu discurso justificação, que legitima de a normalização. buçalidade, que legitima a Mas tu estás agressão a banalizar verbal, um comportamento criminoso. que legitima Miguel o tratamento de forma Tu despersonalizada. espalhaste ao comprido escusas quem agora pensa de forma as diferente. coisas estar a tentar levantar. Foste tu tu, banalizaste foste um comportamento criminoso. Tu e todos aqueles que inaceitável. disseram que a defesa de direitos Inaceitável. fundamentais era Inaceitável. wokeismo, que são responsáveis por aquilo que aconteceu. O quê? Obviamente que sim. Miguel Quando Pratagosto, vocês tu não estás a permitem perceber o que que estás a dizer. crianças de 13, 14, Tu não estás a 15 perceber o que estás a anos dizer. acham que podem destratar as mulheres, que as mulheres são um perigo, Tu estás a que as dizer mulheres que eu não devem os ser posso chamar despersonalizadas, psicopatas devem quando ser eles fizeram e uma que o coisa ensino da intoleráveis educação e agora cívica. estás a tentar virar a Miguel. mesa. Miguel Pratagosto, estás a tentar virar a mesa quando tu é que te espalhaste ao comprido. Eles são psicopatas? Sim. Devem ter um comportamento censurado? Não. Isso é um sim. desrespeito. Não Eu deve estou a haver falar- qualquer Miguel, tipo de tolerância. eu estou a falar não. de um problema Aquela de saúde rapariga foi mental. abusada de maneira intolerável por eles Teresa, e por quando me todos permitir, aqueles sim. que visualizaram e partilharam aquelas imagens. Já agora, Miguel Pratagosto está a falar há imenso tempo, eu também é a minha vez de falar. Também é verdade. Para concluir. Também é verdade. Para A Teresa depois faz esse Eu já percebi que aqui a expressão influencer Eu só queria. Eu Eu são só queria. influencers, eles são influencers. também é um Tu enorme... é que andas Influencer é muito a cabeça do Miguel influenciador. Pratagosto. Tu é que andas muito influenciador. Sabes que às Influencia a vezes, cabeça do sabes Miguel que às Pratagosto. vezes Teresa, mas isto os passa para likes mim ou nas não? redes sociais não equivalem a sensatez. Bem, tanto tempo. Vá lá. Mas, é Miguel, melhor contar a mesma interrompeu coisa. e agora Eu só precisamos... já estava a Eu falar só imenso gostava tempo. de explicar o seguinte. Neste momento as pessoas vivem com ansiedade laboral, com ansiedade financeira e temos crianças que, por força da exposição a conteúdos agressivos, que não são próprios para as suas idades nas redes sociais e que não são controladas pelos seus pais, depois têm problemas permanentes de ansiedade. Neste momento, qualquer professor do ensino básico ou do ensino secundário sabe que isto acontece. Eu nunca tive, por exemplo, na minha faculdade, alunos que se desmanchem a chorar num corredor, numa prova oral ou numa aula. E isto acontece hoje em dia permanentemente. E acha que isso nós vai ser temos um que foco na refletir. campanha? Nós temos que já chega, refletir. Nós temos que refletir justamente como é que os partidos políticos enfrentam este problema. A legitimação de atos de violação e abusos sexuais com base na ansiedade da adolescência é uma coisa que me transcende. Mas isso é uma conversa que já deixamos para outra altura. Vamos mim também me transcende. Vamos a coisas Aliás, que Miguel Pratagosto disse rejeitaria que isso. são particularmente graves. É bom que fique registado qual é a ideia da esquerda sobre a imigração. É muito bom. O Miguel Pratagosto acabou de dar o argumentário à extrema-direita e à direita radical que dizem que as políticas de imigração foram levadas a cabo precisamente para construir universos eleitorais de apoio a quem favoreceu as políticas migratórias. Depois, o Miguel Pratagosto faz constantemente esta demagogia, que é a demagogia dos patrões. Isto é a conversa dos patrões. Conversa dos patrões. Acho uma delícia Miguel Pratagosto ser a voz do capital aqui neste debate. Uma delícia. A ideia de que, não, sou a então voz da sensatez, nós precisamos de vou lá. mão de obra e, portanto, a imigração... O Miguel Pratagosto não faz ideia que nos últimos 5 anos, graças ao governo que ele apoiou, Portugal passou a ter uma transformação social sem quaisquer precedentes na nossa história. É não é uma questão de ter imigração. Não é uma questão de ter imigração. substituição. Não é uma questão Os de ter eleitores imigração. do Chega vão fazer like a isso, Não é Miguel. uma questão... Mas fazem like tu ao que andas tu à dizes. procura. Fazem like ao que Andas tu à dizes. procura disso. Tu acabaste de dizer Não, que a procura nos esquerda teus pode estar likes para ver tranquila quem é para o que faz. futuro. Tu acabaste de dizer que a esquerda pode estar tranquila para o futuro porque vai ter um universo eleitoral cativo. Não, estou-te a com os filhos explicar dos a imigrantes. mudança Miguel social. Pratagosto, se tu não sabes o que é que disseste, vai ver a gravação a seguir. Mas é isso que a extrema-direita quer ouvir da esquerda. Fizeste um enorme favor, espero que consigas viver bem com isso. Agora ouves até ao fim. Neste caso, o que nós temos foi uma coisa de colapso das fronteiras portuguesas. Portugal, neste momento, é um dos países com maior taxa de imigrantes na população da Europa inteira. Em 4 ou 5 anos, isto aconteceu em 4 ou 5 anos por responsabilidade de um governo. Que António Costa é o grande responsável por isto. E o país revoltou-se contra isso. E diga ao Miguel Pratagosto... Miguel Pratagosto, ele continua... Então porquê é que Pedro Nuno Santos deu a cambalhota que deu? Qual país? Diz lá, porquê é que Pedro Nuno Santos deu a cambalhota que deu? Porquê é que Ana Gomes deu a cambalhota que deu? Nenhum país consegue assimilar uma dose tão grande de imigrantes num período tão curto como aconteceu em Portugal. Estas coisas não se fazem assim. E isto provoca perturbações sociais sérias. O Miguel Pratagosto falou há pouco das rendas e da habitação. É bom que isto tenha acontecido para finalmente podermos falar abertamente sobre a imigração, porque enquanto António Costa e o PS estiveram no poder, era proibido falar deste tema. E por isso nunca se acautelou coisíssima nenhuma. Mas na questão das rendas, é óbvio que se entram 1.400.000 pessoas em 4 ou 5 anos, pessoas que não têm meios para comprar uma casa, é óbvio que têm que ir para o mercado de arrendamento. Nunca ninguém se atreveu a dizer, da esquerda que o aumento das rendas também se deveu ao fluxo de imigração, como é óbvio e aconteceu em qualquer parte do mundo. Profissionais altamente especializados que podem pagar 1.000 euros e 2.000 euros de renda. Isto é tudo uma conversa da treta de quem foi derrotado politicamente e agora tem que saber com essa derrota. Porque repare bem,
Eu bem sei que o Dr. António Costa prometeu acabar com os portugueses sem médicos de família e que os portugueses sem médico de família aumentaram durante o governo do Partido Socialista. Mas este governo também disse o mesmo. Disse que até 2025 ia retirar esses mesmos portugueses dessa situação sem médicos de família. Quando é que prometeu? Quando é que o governo prometeu que até 2025... Olha, no Congresso de Almada. No Congresso de Almada. O único português sem médico de família? Sim, houve essa promessa? Em 2025. Vê lá, não fiques... Acabas sempre no polígrafo. Acabas sempre no polígrafo, Miguel Prata Roque. Não venhas com essas coisas. Vamos ao polígrafo. Mas eu quero dizer uma coisa sobre os médicos. Posso ou não? Eu quero dizer uma coisa sobre os utentes com médico de família. Sobre esses números. E então, neste momento, o que nós descobrimos é que temos mais 37 mil portugueses sem médicos de família. E quantos com mais médicos de família? Ao mesmo tempo, tínhamos um governo que dizia... Tínhamos um partido que dizia o seguinte: nós em 60 dias vamos resolver o problema da emergência no Serviço Nacional de Saúde. Todos os portugueses constatam, neste momento, os médicos já atingiram o número máximo de horas extraordinárias que podem prestar ao longo de 2025 e nós estamos num período em que não é período de gripe, não é período de férias, não é período de feriados e temos urgências permanentemente fechadas. Temos um governo que disse que ia resolver o problema dos alunos sem professor e nós chegámos a dezembro de 2024 sem que tivesse sido resolvido esse mesmo problema. Portanto, o problema, este governo o que é que vai fazer? Vai dizer, bom, abreviaram este nosso processo e nós podíamos ter apresentado resultados e não conseguimos apresentar esses resultados. Na verdade, eu tenho dito isto várias vezes. Luís Montenegro é que se atirou para o chão à procura do penalti para ter uma eleição que lhe permitisse ter um resultado eleitoral que lhe permitisse ter maior margem de manobra. Vamos ver se tem ou se não tem. Isto é uma desorientação estratégica total, quer dizer, não tem justificação nenhuma. O PS vai pagar esse preço. Mas eu queria dizer uma coisa sobre os médicos de família e já agora, Miguel Prata Roque fez uma conjunto generalizado sobre as urgências. Por acaso, e não por competência do Governo, atenção, por acaso as coisas até correram bem no inverno, nas urgências. Vai dizer isso às pessoas. Os dados saíram agora. Miguel Prata Roque vai consultar os dados. O tempo médio nas urgências baixou bastante. Os problemas, a parte problemática é o Algarve e o Alentejo, o resto até as coisas correram razoavelmente bem. Não é por aí. Agora, sobre os médicos de família. O Miguel Prata Roque esqueceu-se de dizer, e eu tenho aqui os números oficiais, muito rapidamente, que nós aumentámos agora neste período, nestes um ano, 11 meses, o número de utentes, portanto, com pessoas com direito a médico de família, aumentaram em 120 mil pessoas. Sabes quando é que esses médicos foram contratados? No governo anterior. Houve até ao fim. Esta ministra nem conseguiu dar o processo de contratação até ao fim. É por isso que ele está sempre no polígrafo. Estás a louvar-te em números que se devem a medidas do governo do PS? Claro que eu tenho que reagir. Tu nem sabes o que estás a dizer. Calma-te um bocadinho. Então não há médicos contratados ainda. Não vais parar ao polígrafo outra vez. E o Miguel Prata Roque disse, agora há mais 30 mil quantos médicos de família foram contratados pelo governo PS? Para terminar, Miguel. Um bocadinho de calma. Há mais 30 mil utentes sem médico de família. Ele esqueceu-se de dizer que há mais 90 mil, 80 e tal mil, com médico de família. Portanto, a proporção até baixou. Isto são coisas que se atiram para o ar, para as pessoas pegarem, não têm tempo para consultar os dados oficiais, mas que se viram rapidamente contra o Miguel Prata Roque e contra o Partido Socialista. E isso também vale, e vai uma lição que provavelmente o PS vai aprender às suas próprias custas. Há aquele tipo de excitação sobre as coisas que disseram de Luís Montenegro e sobre a sua idoneidade, a sua falta de idoneidade. É preciso muito mais serenidade, haver menos mentiras, menos excitação. Se eu estou a recomendar a serenidade, tem uma certa graça. Claro, porque a humildade no reconhecimento dos erros é uma parte importante da política democrática. Como o PS nunca tem, a começar pela questão da imigração, a começar pela questão da segurança, temos mesmo que a fechar. ideia é sempre, Teresa, mas é que não pode ser o tempo só todo para ele, não é? E como não pode ser apenas esmagar, acabar com a conversa sobre os temas na esperança que as pessoas não deem por eles, quando os temas vêm ao de cima, é bom que haja essa humildade democrática de reconhecimento dos erros.